Oi, pessoal, tudo bem? O trecho em questão é um trecho referente ao encontro entre o Sigmund e a Sigrid da ópera A Valquíria de Wagner. É, na verdade, o final de um dos atos. Então, achei que, para começar assim, né, ilustraria bem aí, então, o nosso tema, que é justamente ópera e reunião das artes, do qual vou falar brevemente, já que é um tema muito extenso, né? Inclusive, na minha dissertação eu tratei um pouco dele, já que ela é voltada em parte a Wagner também. E então acabei discutindo bastante as ideias do Wagner acerca do conceito de obra de arte total e de ópera no sentido justamente da reunião das artes, de como ele se apropriou do teatro antigo, digamos assim, desta ideia da reunião das artes para trazer conceituações para a sua própria ópera, ou drama musical, conforme ele quis chamar. O que eu quero mostrar para vocês aqui então é uma breve introdução sobre isso, né, e do porquê então que a ópera seria uma espécie de meio estético através do qual é possível a reunião das artes. Isso se dá basicamente pelo seguinte: quando pensamos historicamente no próprio nascimento da ópera, né, vemos que ela se dá na Renascença, principalmente ali no que diz respeito a Florença e aos italianos, certo? Que então, observando os gregos, principalmente, eles perceberam que o teatro grego ele tinha um potencial artístico que envolvia várias artes, que então não necessariamente eram pensadas separadas pelos próprios gregos, né? Isso não se sabe bem se os gregos já pensavam numa unificação total, digamos assim, no sentido conceitual mesmo, ou seja, se aquilo era apenas uma arte inteira unificada já, ou se eles já separavam totalmente as artes e pensavam em unificá-las numa obra específica que eles chamavam de tragédia e daí em diante. Então, esses temas são um pouco obscuros dentro da literatura, não que não se trate disso, né, mas não se chegou a um consenso, digamos assim, em relação a isso. Então, vão existir vertentes distintas para tentar discutir esse problema aí do teatro grego. Mas seja como for, os homens da Renascença conseguiram ali perceber bem, né, homens da Renascença, a gente quer dizer aquele círculo intelectual ali de Florença, bem como outras cidades ali da Itália, que começaram a estudar mais os gregos e enxergarem dentro daquela literatura e daquela filosofia grega justamente os elementos, né, que diziam respeito ao fato dessa arte chamada de arte trágica, na verdade, ser uma reunião de artes. Ou seja, o teatro grego ele envolvia, na verdade, música, dança, né, o próprio teatro mesmo, ou seja, a encenação, o drama, né, a criação do ambiente, que também tinha a ver com a arquitetura. Certo? Os próprios teatros gregos tinham aquela arquitetura específica que a gente conhece até hoje, que, que na verdade existe ainda, né? Já que foi algo que sobrou, entre aspas, desde aquela época, ou que ficou de pé, digamos assim, né? Desde aquela época. Ah, então, havia de fato essa união desde os gregos. A poesia, por exemplo, refletia isso. Então, o teatro também não era um teatro puramente. Não era um teatro prosaico no sentido da sua escrita, né? Ele era escrito em versos também, então tinha toda a questão poética interna a isso. Então, a gente tinha a encenação, a música, a poesia, o drama, né? A ação teatral, a arquitetura, o cenário, ah, também as questões mitológicas envolvidas ali, então tinha uma questão do imaginário religioso também, né, que estava dentro de toda essa questão. Então, de fato, a gente tem a reunião de muitas artes em uma só,
certo? Que eles chamavam de tragédia. É claro que existiam também as comédias, certo? Os próprios concursos áticos, neles eram muitas vezes pedidos vários tipos de peças aos poetas, entre elas as comédias também. Então muitas vezes existiam disputas ali, né, entre tragédias e comédias também. Geralmente os autores tinham que mandar, acho que uma tragédia e duas comédias, mais ou menos isso, né, por concurso. Então os jurados avaliavam aquilo ali e, né, havia premiações ali, encenações para os vencedores. Então era muito interessante também porque muitos desses tragediógrafos, né, eles participavam das suas próprias encenações, não todos eles, tá? Mas por exemplo Sófocles é sabido que ele, além de escrever os textos, ele fazia, digamos que a direção geral dessas peças, né, desse grande teatro ou dessa ópera entre aspas, né, porque não existia esse nome ainda, mas ele fazia a direção dessa obra artística e atuava muitas vezes dentro dela também, enquanto um personagem a mais ali dentro. Ou seja, era um trabalho verdadeiramente hercúleo, porque eram muitos versos, né? As peças são muito longas, então para se escrever aquilo é difícil. O conteúdo é denso, então, né, para se pensar aquilo em termos tanto poéticos, né, quanto literários, mitológicos, filosóficos e daí em diante, requeria também, né, desses escritores uma bagagem muito grande. Então, na própria escrita já era uma coisa difícil. Então, imagine ainda dirigir tudo aquilo, né? Já que era um espetáculo que unia música e daí em diante, e ainda atuar. Então, era um trabalho verdadeiramente hercúleo. Dele, o Nietzsche, inclusive, diz que os poetas modernos não passam de entre aspas, né, vagabundos. Né? Não é essa a palavra do Nietzsche, mas é mais ou menos nesse conceito que ele queria, mais ou menos esse sentido que ele queria atribuir. Vagabundos no sentido de trabalharem pouco perto dos poetas antigos, né? Porque às vezes os poetas modernos já reclamavam apenas de escrever ali um texto mais longo, né? Enquanto os antigos, além de escrever, ainda tinham que preparar tudo, dirigir, atuar e daí em diante com muito menos recursos, digamos assim, que os próprios modernos, né? Como a gente sabe hoje, obviamente a gente tem muito mais recursos aí, tecnológicos e daí em diante, né, para criar todo um cenário e tudo mais, enquanto imaginem na antiguidade como era, certo? Para você, né, criar ali o palco e ensaiar e daí em diante, certo? Então, os intelectuais ali da Renascença, né, intelectuais e artistas da Renascença, juntando-se, percebendo essa questão do teatro grego, eles pensam no que? Vamos recriar então, ainda que segundo novos temas e até mesmo preceitos, esta união das artes agora. Ou seja, vamos partir destes elementos aí que os gregos já nos deram, né, dessa possibilidade de reunião das artes, para então criar isso modernamente. E foi o que aconteceu. É daí então que surge a ópera, ou seja, ela é, digamos que uma irmã tardia destas obras trágicas antigas, certo? E então esses artistas intelectuais começam a pensar em como se unir essas várias artes, o que, claro, não é uma tarefa fácil, mesmo porque os antigos mesmo não deixaram muito material acerca de como eles pensavam essa união. Então os modernos tiveram que, digamos que, pensar isso por si próprios, né? É claro que depois, por exemplo, Aristóteles também, as obras de Aristóteles foram encontradas e mais comentadas, divulgadas, né? O Aristóteles, como a gente sabe, tem a poética. Então ali na poética ele já dá, digamos que, alguns princípios através dos quais se pode escrever um teatro, né? Aqueles conceitos de peripécia, de catarse, e daí adiante é tudo aristotélico. São todos aristotélicos. Então, por aí também os modernos foram orientados, certo? Então, há uma base aristotélica também em certas composições literárias, poéticas e teatrais. Só que
para essa reunião das artes seria preciso muito mais do que só o que o Aristóteles nos legou, certo? E como a gente sabe, muitos dos textos, ou talvez a maioria dos textos dos gregos foram perdidos. Né? O que chegou para a gente é só algo bem parcial da grande produção grega e até mesmo latina. Então é possível, inclusive, que existissem já tratados sobre essa reunião das artes. Eu acredito que até deveria existir isso, né? Porque, como a gente sabe, os gregos escreveram muito sobre vários assuntos. Então, já existiam tratados sobre música, sobre teoria musical, sobre teatro, né? A própria poética aí do Aristóteles, mas havia outros escritores, né? Que tratavam desses temas e daí em diante. Então, não tem por que também eles não terem escrito, né? Sobre esta suposta reunião das artes ali, né? Claro que é uma especulação minha aqui, mas acho que havia grande possibilidade deles terem escrito mais sobre isso. Só que o fato é que não chegou de um modo tão claro para o pessoal da Renascença. Então, ou seja, eles tiveram que ir criando ali seus próprios tratados, etc. E de fato foi o que fizeram, já que a gente percebe ali que aqueles compositores primeiros de ópera, como Monteverdi, depois o Lully também, etc., o Lully, todos eles têm ali os seus próprios tratados, digamos assim, sobre isso, ou quando não escreveram tratados, eles têm as suas opiniões, digamos assim, que posteriormente foram passadas para frente na cultura aí. Ou seja, por exemplo, surgiram questões assim, do tipo, bom, a música ela deve vir primeiro em termos de importância do que a palavra, ou é a palavra que tem que ter mais importância dentro do drama, ou seja, dentro do teatro? Né? Porque quando a gente pega uma peça teatral que tem também o seu viés poético, literário ali, né? E vai unir com a música, muitas questões surgem. Para o compositor, para o libretista também, né? Que é quem escreve os libretos, que são os textos, né? Operísticos. Então várias questões surgem. Por exemplo, eu vou destacar mais a palavra nessa parte aqui, ou vou criar mais uma abertura instrumental mais longa. Vou pôr um interstício musical, né, ou interlúdio musical aqui, ou vou fazer o texto direto. Eu vou fazer uma parte inteira aqui mais um teatro falado, ou eu vou colocar música em tudo, que foi o que o Wagner fez posteriormente, ou seja, ele fez uma ópera de 4 horas onde não existem intervalos ali no sentido de ter apenas a ação teatral falada dos personagens. Não, tudo é música, tudo é musicado. Mas não era o pensamento, por exemplo, do pessoal da Renascença, né, que admitia esses interlúdios teatrais. Então não era música o tempo inteiro, certo? Enfim, então muitas das questões vão surgindo justamente quando a gente quer reunir as artes. Porque aí, um exemplo interessante também, né? Onde que entraria a dança? Porque, então, a dança ela poderia ser feita durante as partes faladas, no sentido recitadas, né, ou cantadas, né, ou música ou dança apenas nas partes instrumentais. A dança ela deve fazer parte do drama, ou seja, ela tem que ter uma consequência advinda do drama em si. Por exemplo, tem que ter uma cena em que as pessoas estão num palácio dançando. Né? Isso seria uma consequência do próprio drama interno à peça teatral, certo? Que admite uma cena em que tenham pessoas num palácio dançando. Ou não, ou a dança pode ser completamente independente. Ou seja, mesmo numa peça teatral que nem, ou num libreto em que nem há uma cena de dança, se tenha mesmo assim dança. E essa é uma outra questão interessante que surge, né? Então a dança ela pode ser independente do contexto, ela pode existir independentemente do contexto poético, ou ela tem que ter o vínculo com o drama e com a poesia. A mesma coisa para o teatro, para o cenário, né? Qual tipo de cenário vai ser disposto aqui? Um cenário mais realista ou nenhum cenário? Por exemplo, Shakespeare já tinha, como a gente sabe, eu inclusive falei em outro texto, em outro vídeo passado, o próprio Shakespeare não, ou na época dele, né, na época elizabetana não havia um cenário muito sofisticado, certo? Então isso foi um processo gradual. Mas aí, nesse sentido, do processo gradual, a própria pintura ela também entra
na reunião das artes. A gente vê, por exemplo, que para o próprio Wagner depois, pintores pintavam cenários que eles colocavam então atrás do palco ali e daí em diante. Então o artista plástico também passa a fazer parte do processo ali da geração da reunião das artes. Certo? A escultura também, eventualmente, haviam esculturas dentro dos palcos. Enfim, são muitas questões, certo? Que são geradas aí. E por isso, então, que a ópera podemos tê-la como uma espécie de reunião das artes. Porque foi algo pensado pelo pessoal da Renascença, certo? E que foi sendo passado adiante e se modificando, digamos assim, gradualmente. Posso fazer vídeos aí posteriores sobre essas mudanças graduais, porque são várias, né? E claro, cada compositor vai acrescentando ali algo do seu interesse, ou ideias suas, ou vai expandindo a ideia de outros compositores, certo? É claro que há compositores mais interessantes nesse aspecto, né? Por exemplo, o Mozart eleva a forma operística a um outro nível, apesar dos temas dele serem considerados, por exemplo, pelo próprio Beethoven como temas mais frívolos, certo? O Beethoven não gostava muito dos temas das óperas do Mozart, ele não achava eles muito profundos, digamos assim. Claro, é uma coisa da época, né? Mas, querendo ou não, o Mozart consegue trazer uma dramaticidade musical muito maior que os compositores anteriores. Claro, certo, sob certo ponto de vista, né? Não quero dizer também que é uma... A gente pode interpretar por outros meios os compositores antigos, mas é algo já visto assim dentro da literatura musical, né? Que o Mozart ele consegue trazer ali aquela densidade musical para dentro da ópera maior um pouco que os compositores anteriores. E isso vai sendo gradualmente acrescido. Então a gente vê o Beethoven tentando ali também com a sua única ópera, certo? Tentando progredir ali em parte o que o Mozart já tinha feito, e depois a gente vê o Wagner aprofundando mais ainda isso, certo? E entre essa época do Mozart e o Wagner, do Beethoven e do Wagner, tem nesse meio o Weber, que é um compositor que influenciou muito Wagner, tanto na temática que ele usava, né, quanto em termos musicais também, já que ele usava uma harmonia também mais pesada, mais densa, digamos assim, né, em sua ópera. Mas claro, tinha o Verdi também na época do Wagner, entre outros. E vamos vendo que de fato a ópera vai se modificando, mas até hoje um elemento que a gente consegue, né, apesar de todas as modificações, um elemento que conseguimos ver aí ao longo das épocas é justamente essa reunião das artes. Ora, de modo que conseguimos ver assim a questão das artes mais estáveis, né? Em qual sentido? No sentido, existe dança, música, teatro, poesia, etc. Tudo junto, né? Mas por outras vezes conseguimos ver ali a ausência de uma dessas artes também. Por exemplo, nem toda obra vai ter dança, certo? E daí em diante, ou seja, nem toda ópera vai admitir um cenário com pintura, por exemplo. Pode ser outro tipo de cenário. Então vemos que nem todas as artes estão entrelaçadas em todas as óperas, mas que pelo menos algumas estarão, e isto é pelo menos uma variável em comum entre as várias óperas. Então não vou me delongar muito, pessoal, já tem 20 minutos de vídeo, mas acredito que conseguimos introduzir um pouquinho aí em termos históricos, em termos conceituais, essa questão da ópera enquanto reunião das artes. Mas é um tema que vale a pena aí, quem quiser também aprofundar um pouquinho por si próprio, né? Mas eu pretendo fazer outros vídeos futuramente, por exemplo, sobre o conceito de arte total do Wagner com a relação da ópera, ou o conceito de drama musical e de ópera, a diferença entre eles, a crítica do Wagner a várias óperas anteriores, né? Ou por que ele criou novos conceitos para as óperas. E não só Wagner, mas outros compositores também de ópera eu posso abordar posteriormente, que é um tema que me interessa bastante.
Até porque, enquanto compositor também, eu já compus coisas, né, voltadas à poesia, teatro e música. Então, são questões que me foram importantes assim também, até mesmo para compor. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Quem quiser deixar comentários ou até mesmo críticas, pode deixar nos comentários. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Abraço.